O governo federal autorizou a contratação de 1.938 servidores temporários para a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A medida é para atender povos indígenas isolados, cumprir decisões judiciais e intensificar a fiscalização em territórios invadidos. O edital para a seleção será lançado em até 6 meses. Os contratados vão atuar em ações de desintrusão, proteção ambiental e combate ao avanço do garimpo ilegal. A terra indígena Munduruku, no Pará, é uma das áreas prioritárias. Desde novembro de 2024, operações conjuntas reuniram representantes do governo, principalmente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para conter atividades ilícitas e proteger comunidades. A FUNAI vai receber agentes e especialistas de proteção etnoambiental e territorial. De acordo com o governo, as ações vão ajudar a diminuir o impacto social de atividades ilegais, como contaminação de rios e aumentos de doenças. Também é preciso reforçar a fiscalização ambiental e as operações conjuntas, pois é essencial para assegurar a soberania nacional e a preservação da biodiversidade. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E uma reunião de balanço aqui das ações do Rio Grande do Sul, começando pelo programa de moradias. Vamos ter a apresentação aqui do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica e acompanhado aqui também pela Defesa Civil, que fez um papel extraordinário lá no Rio Grande do Sul, junto com a nossa DataPrev, que foi responsável por processar aqui, e a turma da Casa Civil aqui, a Lília, e a equipe que trabalhou bastante, e o Pimenta, que acompanhou todas essas ações. Hoje aqui nós vamos lhe apresentar o roteiro e o fluxo do conjunto das ações, iniciando pelo programa de habitação, que estão divididas em habitações que nós vamos construir dentro do PAR, do Programa Habitacional, como também aquele modelo que o senhor autorizou da compra assistida. São de imóveis existentes, porque as famílias escolhem aqueles imóveis e podem se mudar. E aí nós vamos passar então para a apresentação do Ministério das Cidades, onde tem todo um roteiro aí para o senhor entender o conjunto da obra e que estágio nós estamos. Começo de ano, verão, época em que tradicionalmente aumentam as doenças transmitidas por mosquitos, como é o caso da dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde todos os anos realiza um trabalho de conscientização da população sobre essas doenças, conhecidas como arboviroses. Para tratar desse assunto, nós recebemos ao vivo aqui hoje na Voz do Brasil a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. E ela também vai explicar para a gente como combater as notícias falsas sobre saúde, principalmente vacinas. Boa noite, secretária, bem-vinda. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui. Secretária, recentemente o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica para orientar os gestores estaduais e municipais sobre essas arboviroses. Além da dengue, temos chikungunya e zika. Como é que vai ser o trabalho com as novas prefeituras? Então, Luciano, nós estamos fazendo essa ação coordenada, né, pelo Ministério da Saúde, principalmente porque o ano de 2024 foi o ano que tivemos maior número de casos e de óbitos da dengue, né, no país. O país convive com a doença há mais de 40 anos, mas por conta das mudanças climáticas que nós vimos fortemente o ano passado, com enchentes, secas e as altas temperaturas que facilitam a reprodução do mosquito, nós tivemos esse número grande. E a nossa preocupação agora, nós estamos no início do ano, quando nós temos um aumento de casos já esperado, com uma diferença. Temos uma mudança aí de muitos gestores municipais, né? O nosso Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde contabilizam que nós vamos ter aí mudança de em torno de 4.000 gestores, então é muita mudança, e quando muda os gestores, você acaba mudando muita parte da equipe técnica que acompanha, por exemplo, diretores de hospitais, diretores de unidades de saúde, que acabam também modificando com a nova gestão,
E nós precisamos, principalmente lá nos municípios, que é a porta de entrada, né? Quando a pessoa começa a passar mal, ela vai na unidade de saúde mais próxima da casa dela ou num pronto atendimento. Então, é muito importante que os gestores municipais e estaduais estejam atentos a esse momento que nós estamos observando já um início de aumento de casos. Agora, para essa temporada, né, a senhora mencionou que a gente está num período que já tradicionalmente aumentam os casos da doença. Para essa temporada, quais estão sendo, então, as ações de prevenção? Quais são essas ações que vocês estão querendo compartilhar com esses novos gestores? Existe também uma estimativa de investimento no combate à dengue e a essas outras arboviroses? Nós temos, desde o início do governo, né, do presidente Lula, feito um investimento bem grande em testagem, a compra de inseticidas que foi regularizada, que nós, quando chegamos, estávamos em falta. Então, nós tivemos um investimento em 2023 da ordem de 4 bilhões, em 2024, 4,8 bilhões, e esse ano nós estimamos que vai ser um pouco mais, porque nós estamos colocando novas tecnologias. Então, nós estamos agora, além das vacinas, que compramos todo o montante que a empresa tinha para vender, serão 9 milhões para esse ano de 2025, e também fizemos um investimento no que a gente chama de Wolbachia, que é uma tecnologia nova, que até o ano passado ela estava restrita na parte de pesquisa. E agora nós estamos fazendo um aumento para que alguns municípios que têm condição de receber a tecnologia, porque tem alguns critérios que precisam ser observados, o município não pode ter mudança de temperatura muito diferente no mesmo dia, porque esse mosquito ele tem uma bactéria no sistema digestivo dele que impede com que o vírus seja transmitido. Então, é uma nova tecnologia. Nós também estamos incluindo nas áreas indígenas o inseto estéreo, que é uma outra tecnologia, e também uma outra tecnologia, são 3 novas tecnologias que a gente chama de as estações disseminadoras de larvicida. O próprio mosquito pousa na armadilha e ele vai levando o inseticida para outros locais. Então, essas tecnologias combinadas, nós estamos estimando que vamos ter um maior controle, né, do número de casos no Brasil. Agora, secretária, mudando de assunto, vamos falar de notícias falsas. Vacinas são muito objeto, né, de fake news. Sim. Como essa desinformação prejudica a população? Nós, infelizmente, com essas notícias falsas, elas induzem as pessoas a tomarem decisões erradas. Então, elas espalham o medo, né? As vacinas podem causar doença. Nós ouvimos, inclusive, de gestores que, infelizmente, estiveram durante a pandemia, né, no poder, no país, dizendo que a vacina, por exemplo, transmitia HIV, né? Que, inclusive, hoje são objeto de jurídico, né? De uma ação judicial. Mas nós tivemos vários espalhamentos dessas informações falsas que prejudicam as pessoas na hora delas tomarem a decisão. E a decisão de chegar até a unidade de saúde, procurar a vacina, é uma decisão importante. Nós contratamos uma pesquisa que a gente chama de EpiCovid para analisar a razão disso, e nós vimos que a maior parte das fake news, elas tiveram uma influência maior na população de classe D e E. Então, infelizmente, as pessoas com menos acesso, né, à educação também foram mais afetadas por essa desinformação. Por isso que vocês criaram o programa Saúde Consciência, né? Isso. Que faz menção à ideia de consciência e também de ciência, que é muito importante, que é realmente o caminho seguro, né, secretária? Isso, Mariana, porque quando você tem o que a gente chama de evidências científicas, né, o que a ciência vai colocando ali para que a gente possa tomar as decisões, e também a gente contratou uma pesquisa com o Ministério da Ciência e Tecnologia para analisar, para detectar as narrativas anti-vacina nas redes sociais, para que a gente pudesse atuar de forma mais focalizada e entendendo quais eram os mecanismos que estão sendo utilizados para isso. Então, a gente também está utilizando a ciência para combater essa desinformação.
Muito bem, nós conversamos com Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Obrigado, secretária, pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigada, Luciano. Obrigada, Mariana. Obrigado pelo convite. Segundo o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989. A diferença entre o que o Brasil vendeu para outros países e comprou lá fora foi de 74 bilhões e 600 milhões de dólares em 2024, um superávit só superado pelo ano de 2023, quando o resultado se aproximou dos 99 bilhões de dólares. Segundo Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o destaque ficou com a indústria da transformação. O valor alcançado pelas exportações da indústria de transformação foi recorde, com 181,9 bilhões de dólares. Houve aumento das exportações, por exemplo, em automóveis de passageiros, aeronaves, equipamentos como compressores, bombas de ar, etc. A diminuição do superávit na balança comercial brasileira comparada a 2023 teve mais a ver com o aumento das importações do que com a queda nas exportações. Por um lado, o valor exportado pelo país em 2024 recuou 0,8%. Já o valor das importações no ano passado cresceu 9%. Para 2025, Erlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, a expectativa é de que o superávit na balança comercial fique entre 60 e 80 bilhões de dólares. Temos uma safra agrícola aumentando, você vai ter mais oferta de bens exportáveis e uma economia mundial que deve crescer, absorver mais bens brasileiros, né? Sobretudo o alimento. E, por outro lado, a importação, o Brasil vai continuar demandando produtos importados, né? Você temos previsões de crescimento da economia acima de 2%. Ainda vai ser necessário que o Brasil importe mais bens, né, continue provavelmente crescendo a importação. Os principais produtos exportados pelo Brasil em 2024 foram óleos brutos de petróleo, soja e minério de ferro. Por outro lado, os principais produtos comprados pelo Brasil no ano passado foram óleos combustíveis de petróleo e adubos ou fertilizantes. A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras, seguido da União Europeia e dos Estados Unidos. Na América do Sul, a Argentina segue sendo o principal destino das exportações do Brasil. Do lado das importações, o Brasil comprou mais da China, seguido da União Europeia e dos Estados Unidos. Reportagem Luana Karen. As lembranças do último encontro com o filho João Vitor em 2019 ainda estão vivas na memória da Elimária Rodrigues dos Reis. Para a mãe, nada indicava o que viria a acontecer. Ele voltou para a casa do pai no Espírito Santo 2 semanas depois da viagem e nunca mais foi visto. Abri um boletim de ocorrência, entrei em contato com a Polícia Civil, foi pedido para que eu fizesse uma coleta de DNA. Procurei amigos que tinham contato, que podiam levantar usando o CPF para ver se havia algum chip ativo no CPF. Nada constava, só coisas antigas. E também não havia nenhuma certidão de óbito com as características e com os dados cadastrais de CPF e RG. Em 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública concentrou esforços para fortalecer a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Entre as ações, tiveram destaque a coleta de 1.645 amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em quase 300 postos espalhados por todo o Brasil. Outra medida foi o fortalecimento do sistema chamado de Alerta Amber, que utiliza redes sociais para localizar desaparecidos, como explica a coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas, Yara Senes. Um alerta em parceria entre o MJ e o Facebook, que divulga alertas rápidos no Instagram e Facebook de crianças e adolescentes desaparecidos em risco de vida. Então a gente já está atualmente em 19 estados, é importante que a polícia sempre intermedie essas comunicações, mas que a população de fato esteja atenta a esses casos e ajude em casos de localização. Todos os dias desaparecem cerca de 217 pessoas no Brasil. Só em 2024 foram mais de 66
16 mil pessoas com o paradeiro desconhecido. Para tornar o processo de busca e de localização de desaparecidos mais eficientes, foi lançado no ano passado o primeiro curso presencial de investigação policial que capacitou cerca de 80 profissionais. 4 novas edições estão previstas para 2025. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha Não Espere 24 Horas, com o objetivo de desmistificar a ideia de que é necessário esperar para registrar um desaparecimento. Fruto desses esforços, cerca de 43 mil vítimas foram localizadas em 2024. A Elimária, que a gente ouviu no início da reportagem, continua com esperança de reencontrar o filho, que hoje teria 23 anos. A nossa história de mãe e filho é linda, faz muita falta. São tantas as coisas que nós podemos fazer, viver. Eu acredito que a gente vai se encontrar de novo. Segundo dados do Ministério da Justiça, cerca de 59% dos desaparecidos nos últimos anos, entre 2020 e 2023, são do sexo masculino. Mas no recorte por idade, até os 18 anos, mais da metade são mulheres, com predominância de meninas desaparecidas com idade entre 12 e 17 anos. Reportagem Gabriela Noronha. Ramon da Silva tem 12 anos e chegou todo animado para fazer seu primeiro documento de identidade. Ele já vai receber o novo modelo do documento. Eu vim aqui pegar a minha identidade porque eu vou ter uma viagem lá para Minas Gerais, São Gotardo, para jogar um campeonato lá. Aí eu tava precisando dessa identidade porque lá não aceita certidão. A nova carteira de identidade nacional está disponível em formato impresso e digital. Uma das principais inovações é o seu padrão nacional e número único, que é o CPF. Ou seja, ela acaba com a possibilidade de uma pessoa emitir um número de RG diferente ao fazer a identidade em outro estado, o que vai evitar registros duplicados e reduzir a possibilidade de fraudes. Além disso, o novo documento tem um QR Code, que possibilita a checagem rápida de informações. O secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, enumera os benefícios. Começa por a gente ter, finalmente, em termos de benefício, um número único, né? A gente tinha a possibilidade de ter aí 27 RGs, né, dos números antigos. Isso facilita muito para a identificação da pessoa, facilita para você fazer uma política pública, e o documento traz um ganho adicional de que a pessoa pode botar na sua versão digital outros documentos, outros números que de fato ela necessita, né, e que o documento físico não permitia que ela tivesse. Os brasileiros têm até 2032 para fazer a troca do documento. A primeira via é gratuita e pode ser emitida por todos os estados por meio dos órgãos de segurança. Para tirar a nova identidade, não basta levar o documento antigo. É necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. Para saber como emitir o documento no seu estado, acesse gov.br/identidade. Reportagem Graciele Bittencourt. O calendário nacional de vacinação no Brasil é um dos mais completos do mundo. Do nascimento até a vida adulta, 19 vacinas são oferecidas pelo Ministério da Saúde gratuitamente para a proteção contra doenças como poliomielite, sarampo e rubéola. O tétano também está na lista e merece cuidados. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados 217 casos de tétano. A doença é causada pela bactéria Clostridium tetani, presente no solo, na água, fezes de animais e o mais comum em objetos enferrujados como agulhas, pregos e madeiras. A doença ataca o sistema nervoso, provocando contrações musculares intensas. A cada 100 pessoas que adoecem de tétano, cerca de 30 morrem em decorrência da doença. E para cuidar é preciso se vacinar. É o caso do Milton Martins de Brasília. O cineasta precisou tomar a vacina depois de se ferir em um acidente doméstico com um ralador de alimentos. Eu busquei um posto de saúde e tomei a vacina de antitétano. É uma bactéria que ainda assim ela pode ser fatal. A vacina é a principal forma de prevenção contra a doença. Para as crianças menores de 7 anos de idade, o Ministério da Saúde recomenda 3 doses da vacina Penta.
aos 2, 4 e 6 meses de vida, e reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade com a vacina tríplice bacteriana. Já as pessoas com 7 anos ou mais, inclusive os idosos, a vacinação deve considerar o histórico vacinal contra o tétano, sendo doses de reforço a cada 10 anos. Disponível gratuitamente em toda a rede do SUS, a imunização é indicada para todas as etapas da vida, explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti. A vacinação periódica, e ela é importante, ela precisa estar em dia porque o tétano pode acometer qualquer pessoa. São vacinas que estão disponíveis no posto a todo momento para a população poder acessar e colocar sua caderneta em dia. As gestantes também devem receber o imunizante. Uma dose da vacina tríplice bacteriana celular a cada gestação a partir da 20ª semana. A vacina vai proteger a mãe e prevenir o tétano neonatal. Reportagem Pablo Mundim. Hoje, 6 de janeiro de 2025. Gustavo Lima na política. Direita dividida sobre candidatura presidencial. Receita Federal reforça controle sobre operações financeiras de contribuintes. Surto de metapneumovírus humano preocupa no norte da China. Brasil voltou a ser um país majoritariamente de classe média em 2024, aponta levantamento. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O anúncio do cantor sertanejo Gustavo Lima sobre sua intenção de se candidatar à presidência da República em 2026 causou divergências entre políticos de direita. Enquanto alguns aliados de Jair Bolsonaro, do PL, rechaçaram a ideia, outros consideraram o artista como uma possível alternativa caso o ex-presidente permaneça inelegível. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, publicou um vídeo em tom descontraído questionando a intenção do cantor, mas elogiando sua coragem de dar a cara a tapa. Em contrapartida, políticos como o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e José Medeiros, do PL de Mato Grosso, sugeriram que Gustavo Lima deveria se limitar ao papel de embaixador, um apelido que ele carrega no meio musical. Já o influenciador e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, revelou ter ligado para Gustavo Lima para dar as boas-vindas ao mundo político. Marçal, que também planeja disputar a presidência em 2026, destacou que o sertanejo representa uma nova safra de políticos. Volta de Trump e tensões em Gaza. Aliados internacionais ajustam estratégias. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos no próximo dia 20 e movimentações já começam a ser observadas em aliados no exterior. Fontes no governo israelense afirmam que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avalia restringir o envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza, alegando que recursos estão sendo desviados pelo grupo Hamas. Desde a invasão de Gaza, após os atentados de outubro de 2023, a ONU alerta para uma crise humanitária sem precedentes, com 91% da população enfrentando severa escassez de água, alimentos e medicamentos. Israel, por sua vez, contesta as informações, destacando o envio de 5.000 caminhões com suprimentos em dezembro, mas alega que o material não está chegando aos civis, sendo apropriado por extremistas islâmicos. A situação em Gaza, agravada pelas tensões no Oriente Médio, deve ganhar atenção especial na nova administração norte-americana, enquanto aliados e organizações internacionais ajustam suas políticas frente à crise humanitária e ao contexto político global. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno.
As operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento que movimentam recursos financeiros estão obrigadas a informar a Receita Federal sobre as operações realizadas por contribuintes. A regra, estabelecida pela Instrução Normativa 2219 de 2024, determina o envio semestral dessas informações. A medida busca aprimorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, permitindo maior coleta e cruzamento de dados. Segundo a Receita Federal, o objetivo é fortalecer os compromissos internacionais do Brasil, combater a evasão fiscal e promover transparência nas transações financeiras globais. O envio de informações pelas instituições financeiras será fundamental para identificar possíveis irregularidades e assegurar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A China enfrenta um aumento nos casos de metapneumovírus humano, HMPV, com concentrações significativas de pacientes nas províncias do norte do país. O surto, identificado por um sistema de monitoramento criado após a pandemia de Covid-19, gera preocupações devido à temporada de inverno, que facilita a disseminação de infecções respiratórias. O HMPV foi identificado em 2001 e é conhecido por causar infecções respiratórias leves semelhantes a resfriados. Contudo, em crianças menores de 14 anos, idosos e pessoas imunocomprometidas, os casos podem evoluir para bronquiolite e pneumonia. Especialistas apontam que o aumento é um alerta para o potencial de propagação da doença durante o inverno. O sistema de vigilância chinês, que monitora surtos atípicos de doenças respiratórias, é peça-chave para prever riscos pandêmicos e conter infecções graves. Simples Nacional. Prazo para adesão termina no fim de janeiro. Lívia Braz traz mais informações. Vai até o próximo dia 31 o prazo para que os contribuintes que se enquadram nas regras do Simples Nacional possam aderir ao regime. Todo o processo é feito pelo portal do Simples e vale tanto para as novas empresas quanto para as que foram excluídas em 2024, mas pretendem voltar ao regime. Em 2024, mais de 1.800.000 contribuintes receberam da Receita Federal o termo de exclusão, por falta de quitação dos débitos, mas quem quitou o que devia no prazo previsto vai continuar inserido no regime de forma automática. Já quem não conseguiu regularizar as pendências, que somam 1,5 milhão de contribuintes, foram excluídos desde o último dia 1º de janeiro. Para saber se você foi um deles, deve acessar a página do Simples Nacional para saber qual a sua situação. O Brasil tem hoje cerca de 23.400.000 contribuintes incluídos no regime de tributação do Simples Nacional. Desse total, 16 milhões são microempreendedores individuais, MEI. Segundo a Receita Federal, até o fim do prazo para o ingresso no Simples, 31 de janeiro, o número de pedidos previsto é de 1.200.000. Reportagem Lívia Braz. O programa Calha Norte, criado há quase 40 anos para reforçar a atuação militar em áreas de fronteira, será transferido do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A decisão foi anunciada após críticas de que o programa teria se desviado de sua finalidade original, tornando-se um canal para emendas parlamentares destinadas a obras e aquisição de veículos e equipamentos. Desde 2017, o Calha Norte executou 3.500 bilhões de reais em emendas, com cerca de 70% desse montante destinado a obras como escolas, hospitais e quadras esportivas, muitas fora das regiões fronteiriças. Apenas 170 dos 783 municípios atendidos estão em áreas de fronteira. Rádio Notícias. A informação na hora certa. MEI. Contribuição vai aumentar a partir de janeiro. Com o reajuste do salário mínimo, a taxa paga por mês passa para R$ 75,90 e pode chegar até R$ 81,90, a depender da atividade exercida. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. A partir deste mês de janeiro, o valor recolhido mensalmente pelos microempreendedores individuais, MEIs, passa para R$ 75,90 e pode chegar a R$ 81,90, a depender
depender da atividade exercida. Isso ocorre porque houve aumento do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518, com ganho de 7,5% acima da inflação. Com isso, alguns benefícios sociais e cobranças também são reajustados, como o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DASMEI. O documento terá um novo valor em virtude de que no documento está incluso o valor referente à contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, custo que representa 5% do salário mínimo para MEI, mais R$1 para quem exerce atividades sujeitas ao pagamento de ICMS e R$5 para aqueles que exercem atividades sujeitas ao ISSQN. Para o MEI caminhoneiro, o valor do DAS mensal será entre R$ 182,16 e R$ 188,16, de acordo com o tipo de produto transportado e local para onde é destinado, segundo informações do SEBRAE. O pagamento do DASMEI é obrigatório e ocorre todo dia 20 de cada mês e deve ocorrer mesmo que o microempreendedor individual não esteja atuando. Pela guia de pagamento são recolhidos os impostos de ICMS e ISS, além da contribuição ao INSS. Por meio da contribuição obrigatória, o trabalhador dessa modalidade tem direito a vários benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade e auxílio-reclusão para seus familiares. Reportagem Bianca Mingotti. O Brasil voltou a ser majoritariamente de classe média em 2024, com 50,1% dos domicílios nas classes C, B e A, segundo o levantamento divulgado neste domingo, dia 5. Essa é a primeira vez desde 2015 que a classe média supera a metade das famílias no país. A pesquisa destaca que o avanço nos níveis de emprego, reajustes salariais acima da inflação e a política de valorização do salário mínimo foram os principais fatores para a recuperação. Para 2025, as projeções indicam uma desaceleração na mobilidade social, especialmente entre as classes D e E. Especialistas apontam desafios estruturais, como a informalidade e as desigualdades salariais, como entraves para um avanço mais significativo no combate à pobreza extrema. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Comissão do Senado pode analisar projeto para reforçar segurança das transferências via Pix. Presidente do Senado considera a regulamentação da inteligência artificial como uma das principais votações de 2024. Sancionada a lei que torna permanentes os recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Boa noite. A primeira lei sancionada neste ano cria uma estatal para projetos aeroespaciais, a ALADA. Além de impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a agência vai explorar comercialmente o lançamento de satélites e foguetes no país. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. A ALADA será uma subsidiária da Nave Brasil, criada em 2020 para assumir a administração do tráfego aéreo da Infraero e ficará vinculada ao Ministério da Defesa. De iniciativa do Executivo, a medida busca inserir o Brasil no mercado global aeroespacial e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros para materiais aeronáuticos, espaciais e bélicos. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, foi ministro de Ciência e Tecnologia e participou da concepção da empresa. Ele destacou o potencial econômico da ALADA, que será a Embraer Espacial. A última peça que faltava era essa empresa. Vai permitir ao país ter um lucro, um rendimento. Se pegar 1% do mercado de micro e pequenos satélites do planeta, nós vamos conseguir em torno de 3 bilhões de dólares para o programa espacial e toda aquela região de Alcântara, o entorno, vai se transformar positivamente. A iniciativa busca atrair investimentos privados para o lançamento de foguetes e satélites, aproveitando as vantagens oferecidas pelo Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, que possui localização privilegiada próxima à linha do Equador, economizando combustível. O presidente do Senado considera a regulamentação da inteligência artificial
como uma das principais votações de 2024. Já o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, senador astronauta Marcos Pontes, destaca que o projeto exige a supervisão humana nas atividades consideradas de alto risco. Mais informações com a repórter Érica Christian. Ao fazer um balanço das votações de 2024, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou como um dos grandes feitos a aprovação do Marco da Inteligência Artificial. O projeto classifica as tecnologias por níveis de risco com impactos na vida humana e nos direitos fundamentais. Entre aquelas consideradas de alto risco, está a de diagnósticos médicos. Ao citar o atendimento eletrônico de empresas e o reconhecimento facial, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ressaltou que a IA está presente na vida de todos nós, mas não acredita na substituição total do ser humano pela inteligência artificial. O cuidado que a gente precisa ter com a inteligência artificial é que ela tem que ser sempre um assistente. Quem toma a decisão tem que ser o ser humano. Não é algo para ser colocado de lado, para ficar com medo, não. Mas nós temos, como seres humanos, a última palavra sempre. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia considera a inteligência artificial como um caminho sem volta, como é hoje a internet, pela sua capacidade de análise de grandes volumes de dados, tomada de decisão e de repetição de tarefas de forma rápida. Todo ser humano tem um problema de atenção, tem problema de cansaço e tudo isso. A máquina não tem isso. Então a máquina vai fazendo primeira análise, vai olhando, ok, esse caso aqui olha melhor, esse caso olha, tudo isso aqui é livre. Então ela trabalha com muito mais velocidade, muito mais quantidade, muito mais precisão do que um ser humano. Entre as proibições de uso da inteligência artificial previstas no projeto aprovado pelos senadores estão o desenvolvimento de armas autônomas e a liberação de benefícios de programas sociais. A proposta, que está na Câmara dos Deputados, também garante os direitos autorais e cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, o CIA. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor deve analisar uma proposta sobre mecanismos que permitiriam a rápida recuperação de valores transferidos via Pix em crimes como golpes e sequestros. O projeto de lei, também conhecido como Lei de Segurança do Pix, é de autoria do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, e aguarda a designação do relator. De acordo com o parlamentar, o sistema de pagamento instantâneo, desenvolvido pelo Banco Central, já conta com mais de 800 milhões de chaves cadastradas no Brasil, facilitando transferências de forma prática. Chico Rodrigues argumenta ainda que o crescimento do uso da ferramenta também resultou no aumento de golpes financeiros. O Pix foi uma das melhores invenções financeiras da era digital, beneficiando principalmente as pessoas mais pobres desse país. As facilidades criadas são imensas, um ganho de produtividade grande para toda a população brasileira. Mas, claro, como tudo na vida, esse sucesso vem acompanhado de aumento de criminosos que tentam se aproveitar da inocência das pessoas de bem. Foi sancionada a lei que torna permanentes os recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Com a nova regulamentação, metade do dinheiro não utilizado para garantir empréstimos voltará ao Pronamp. A outra metade irá para o programa Pede Meia, que incentiva a permanência de estudantes no ensino médio. O repórter Paulo Barreira tem os detalhes. A nova lei sancionada dá nova destinação ao dinheiro não utilizado do Fundo Garantidor de Operações, que, antes da sua entrada em vigor, iria para o pagamento da dívida pública. Metade vai garantir permanentemente os empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Para o autor da proposta, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a nova regulamentação representa um avanço significativo para o setor de micro e pequenas empresas. O emprego mais rápido para ser gerado e para ser mantido é com apoio à micro e pequena empresa. Agora temos mecanismos que vão permitir multiplicar o dinheiro, ou seja, o dinheiro vai ser uma alavanca para apoiar a micro e pequena empresa. A outra metade do dinheiro do FGO não utilizada irá para o programa Pede Meia, que incentiva a permanência de estudantes matriculados no ensino médio. Além disso, a nova lei passará a exigir que seguradoras e entidades de previdência complementar destinem, todos os anos, pelo menos 0,5% de suas reservas para projetos ambientais, como créditos de carbono.
O objetivo é apoiar iniciativas que ajudem a reduzir a poluição e combater as mudanças climáticas, além de incentivar o mercado de sustentabilidade no Brasil. A atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama pelo filme Ainda Estou Aqui. Os senadores comentaram a vitória da artista, que se tornou a primeira brasileira a conquistar o prêmio nessa categoria. Reportagem de Júlia Lopes. A atriz Fernanda Torres recebeu das mãos de Viola Davis o Globo de Ouro na noite deste domingo, na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, por sua atuação em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Ela interpretou Eunice Paiva, esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, caçado e morto pela ditadura militar. Eunice dedicou 40 anos de sua vida à busca pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido, interpretado por Selton Mello. A vitória de Fernanda Torres é inédita para o país nessa categoria, tornando a primeira brasileira a levar a estatueta para casa. O longa também foi indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, mas o vencedor foi Emília Pérez. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, comentou a premiação. Esse prêmio é um reconhecimento não apenas do seu imenso talento, mas também da força da arte e da cultura brasileira no cenário internacional. Essa conquista marca a primeira vitória do Brasil no Globo de Ouro desde 1999. Quando Central do Brasil, protagonizado pela mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, venceu como melhor filme em língua estrangeira. Em seu discurso, ela dedicou o prêmio à mãe. Quero dedicar isso à minha mãe. Vocês não têm ideia de que ela esteve aqui há 25 anos. E isso é como uma prova de que a arte pode perdurar ao longo da vida. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, lançado em 2015. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. O prazo para o preenchimento do diagnóstico das escolas foi ampliado até 12 de janeiro. A ferramenta é disponibilizada pelo Ministério da Educação, MEC, para apoiar a gestão escolar, auxiliar na reflexão sobre o atual estágio do ensino público e contribuir com o processo de planejamento do ano letivo. Para participar, diretores devem acessar o PDDE interativo do programa Dinheiro Direto na Escola e enviar as informações. Em dezembro de 2024, a pasta realizou um webinário com passo a passo detalhado de como preencher o diagnóstico. O encontro, voltado a diretores, coordenadores pedagógicos e demais responsáveis pelo envio das informações, está disponível no canal do MEC no YouTube. De acordo com o coordenador geral de apoio à gestão escolar do MEC, Fábio Paiva, a atualização cadastral evita a restrição de repasses financeiros às unidades escolares, além de ser uma importante ferramenta de reflexão para a melhoria da educação básica e da gestão educacional no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov. Ele é rico em vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Faz bem para a pele, para os ossos e ainda cuida do intestino. Essas são as principais qualidades do mamão, um cultivo presente em todo o território nacional, cujo valor de produção em 2023 chegou perto dos 2,5 bilhões de reais. A Bahia é o maior produtor nacional da fruta, mas o maior valor de produção foi gerado pelo Espírito Santo. Quem explica essa diferença é Vinícius Wagner, supervisor da produção agrícola municipal. O valor de produção está relacionado não só à quantidade produzida, mas também ao preço médio que é obtido pelos produtores na venda. E isso pode variar de estado para estado. O preço do mamão, por exemplo, ele sofre forte influência da oferta local e varia de acordo com uma série de fatores, como a falta de chuvas ou a incidência de doenças, que podem resultar na redução da oferta em determinado estado. E enquanto em outro estado, que teve uma condição climática favorável, a produção foi elevada e acabou aumentando a oferta do produto, pressionando os preços para baixo. Os
estados que mais exportam frutos também tendem a ter receitas mais elevadas, por conta dos maiores preços que são pagos e também pela redução da oferta da fruta no mercado interno. Segundo o IBGE, a quantidade de mamões produzida no Brasil ultrapassa 1.130.000 toneladas e o rendimento médio é de 42 toneladas por hectare plantado. Os números são da Produção Agrícola Municipal, a PAM 2023, divulgada em setembro. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. Minuto Ciência. Seguem abertas as chamadas públicas para apoio à realização de Olimpíadas e de feiras e mostras científicas em todo o país para qualquer área do conhecimento. A chamada para feiras e mostras científicas aceita submissões de propostas até 3 de fevereiro e as de Olimpíadas até 10 de fevereiro deste ano. As iniciativas selecionadas serão executadas com recursos do orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os eventos são ações fundamentais do Programa de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como detalhou a diretora do Departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do MCTI, Ruana Nunes. As feiras de ciência, elas são um excelente instrumento, para popularizar a ciência, porque a partir, dessa relação que se estabelece do professor, estimulando a pesquisa na educação básica, com seus estudantes, desde pequenininhos até ao ensino médio, você já vai construindo uma cultura científica na escola, que é você estimular a aprendizagem a partir da pesquisa pelo método científico. Ruana Nunes pontuou ainda sobre a relevância das iniciativas para a comunidade escolar. Elas contribuem para todo o projeto pedagógico da escola, não só para formar as nossas crianças e os nossos jovens para as carreiras científicas e tecnológicas, ajudando a ciência brasileira, fortalecendo o espaço da ciência brasileira a partir desses talentos, mas também ela cria essa sensação de pertencimento, estimula os nossos professores ficam muito orgulhosos ao ver o desempenho dos seus estudantes, os estudantes também de perceberem que é a partir do estudo, a partir da pesquisa, eles podem conhecer coisas novas, aprender e conhecer pessoas. A chamada para apoio às Olimpíadas conta com aportes de R$10.200.000, igual ao da edição anterior da chamada, mas sujeito a eventual suplementação mediante disponibilidade orçamentária e recursos obtidos através de futuras parcerias. Já a chamada para feiras e mostras terão recursos da ordem inicial de R$6.900.000, igualmente sujeito à suplementação. Para conferir os detalhes, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Análise criminal, polícia antirracista, defesa do Estado Democrático de Direito e atendimento à mulher em situação de violência foram alguns dos quase 100 cursos oferecidos aos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, em 2024. Ao longo do ano, cerca de 223 mil policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e peritos criminais foram capacitados nos treinamentos presenciais e à distância promovidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional de Justiça. Outros temas mais procurados foram o atendimento pré-hospitalar tático, atendimento a crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, o papel dos profissionais do SUSP na defesa do Estado Democrático de Direito e o enfrentamento da desigualdade racial no Brasil. A Diretoria de Ensino e Pesquisa da SUNASP ofertou 57 cursos em formato presencial e 38 online. Dos 223 mil alunos,
8.547 participaram presencialmente e 224.808 foram capacitados na modalidade ensino à distância. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá, Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90% a 45%. Itapuranga, Goiás, comemora aniversário com céu encoberto e chuva isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 65%. Nordeste. Aracaju, Sergipe, apresenta muitas nuvens pela manhã e ao entardecer com céu claro. A temperatura oscila de 25 a 32 graus. A umidade do ar vai de 80% a 45%. Inajá, Pernambuco, celebra aniversário com sol e poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 38 graus. A umidade do ar varia de 90% a 20%. Norte. Em Manaus, no Amazonas, céu encoberto com muitas nuvens e chuva fraca. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. A umidade do ar oscila de 98% a 75%. O município de Vigia, no Pará, celebra mais um ano de vida com muitas nuvens e chuva fraca. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100% a 80%. Sudeste. Em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100% a 80%. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, completa mais um ano de fundação com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima, 17, a máxima 27 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 70%. Sul. Curitiba, Paraná, apresenta clima nublado e chuva fraca. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 27 graus. A umidade do ar marca de 90% a 50%. Criciúma, em Santa Catarina, celebra aniversário com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 28 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento no valor de R$400 milhões para o governo do Distrito Federal, GDF, realizar obras na linha 1 do metrô no trecho Samambaia. O projeto, que integra o novo PAC, vai transportar uma população adicional de aproximadamente 10 mil passageiros por dia. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, MetroDF, vai fazer o prolongamento da via por quase 4 quilômetros. Ao todo, 2 novas estações vão ser construídas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, e do Centro Olímpico. As obras também contemplam a construção de 3 viadutos com passagem de pedestre integrada e 4 passarelas aéreas localizadas nos principais pontos de circulação para garantir a acessibilidade dos usuários. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explica que o projeto é um compromisso do governo Lula com a melhoria da qualidade de vida da população.
Segundo o Mercadante, a expansão do transporte sobre trilhos vai contribuir para a redução de congestionamentos, do tempo de viagem, da quantidade de acidentes e das emissões de 8 mil toneladas de CO2 por ano. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destaca que os investimentos impactam na produção tecnológica da indústria nacional e abre oportunidades para novos negócios. As obras do BRT e do Corredor Oeste no DF também figuram na carteira do novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento no valor de R$400 milhões para o governo do Distrito Federal, GDF, realizar obras na linha 1 do metrô no trecho Samambaia. O projeto, que integra o novo PAC, vai transportar uma população adicional de aproximadamente 10 mil passageiros por dia. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, MetroDF, vai fazer o prolongamento da via por quase 4 quilômetros. Ao todo, 2 novas estações vão ser construídas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, e do Centro Olímpico. As obras também contemplam a construção de 3 viadutos com passagem de pedestre integrada e 4 passarelas aéreas localizadas nos principais pontos de circulação para garantir a acessibilidade dos usuários. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explica que o projeto é um compromisso do governo Lula com a melhoria da qualidade de vida da população. Segundo o Mercadante, a expansão do transporte sobre trilhos vai contribuir para a redução de congestionamentos, do tempo de viagem, da quantidade de acidentes e das emissões de 8 mil toneladas de CO2 por ano. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destaca que os investimentos impactam na produção tecnológica da indústria nacional e abre oportunidades para novos negócios. As obras do BRT e do Corredor Oeste no DF também figuram na carteira do novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov. Ele é rico em vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Faz bem para a pele, para os ossos e ainda cuida do intestino. Essas são as principais qualidades do mamão, um cultivo presente em todo o território nacional, cujo valor de produção em 2023 chegou perto dos R$2,5 bilhões de reais. A Bahia é o maior produtor nacional da fruta, mas o maior valor de produção foi gerado pelo Espírito Santo. Quem explica essa diferença é Vinícius Wagner, supervisor da produção agrícola municipal. O valor de produção está relacionado não só à quantidade produzida, mas também ao preço médio que é obtido pelos produtores na venda, e isso pode variar de estado para estado. O preço do mamão, por exemplo, ele sofre forte influência da oferta local e varia de acordo com uma série de fatores, como a falta de chuvas ou a incidência de doenças, que podem resultar na redução da oferta em determinado estado, e enquanto em outro estado, que teve uma condição climática favorável, a produção foi elevada e acabou aumentando a oferta do produto, pressionando os preços para baixo. Os estados que mais exportam frutos também tendem a ter receitas mais elevadas, por conta dos maiores preços que são pagos e também pela redução da oferta da fruta no mercado interno. Segundo o IBGE, a quantidade de mamões produzida no Brasil ultrapassa 1.130.000 toneladas e o rendimento médio é de 42 toneladas por hectare plantado. Os números são da Produção Agrícola Municipal, a PAM 2023, divulgada em setembro. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. Minuto Ciência. Seguem abertas as chamadas públicas para apoio à realização de Olimpíadas e de feiras e mostras científicas em todo o país para qualquer área do conhecimento. A chamada para feiras e mostras científicas aceita submissões de propostas até 3 de fevereiro.
e as de Olimpíadas até 10 de fevereiro deste ano. As iniciativas selecionadas serão executadas com recursos do orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os eventos são ações fundamentais do Programa de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como detalhou a diretora do Departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do MCTI, Juana Nunes. As feiras de ciência, elas são um excelente instrumento, para popularizar a ciência, porque a partir, dessa relação que se estabelece do professor, estimulando a pesquisa na educação básica, com seus estudantes, desde pequenininhos até ao ensino médio, você já vai construindo uma cultura científica na escola, que é você estimular a aprendizagem a partir da pesquisa pelo método científico. Juana Nunes pontuou ainda sobre a relevância das iniciativas para a comunidade escolar. Elas contribuem para todo o projeto pedagógico da escola, não só para formar as nossas crianças e os nossos jovens para as carreiras científicas e tecnológicas, ajudando a ciência brasileira, fortalecendo o espaço da ciência brasileira a partir desses talentos, mas também ela cria essa sensação de pertencimento, estimula os nossos professores ficam muito orgulhosos ao ver o desempenho dos seus estudantes, os estudantes também de perceberem que a partir do estudo, a partir da pesquisa, eles podem conhecer coisas novas, aprender e conhecer pessoas. A chamada para apoio às Olimpíadas conta com aportes de R$10.200.000, igual ao da edição anterior da chamada, mas sujeito a eventual suplementação mediante disponibilidade orçamentária e recursos obtidos através de futuras parcerias. Já a chamada para feiras e mostras terão recursos da ordem inicial de R$6.900.000, igualmente sujeito à suplementação. Para conferir os detalhes, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência.